isso aí, você acredita? Porque as pessoas falam uma coisa, Deus fala uma coisa, as pessoas falam outra. Fica teimando, lutando com Deus. Não tem lógica, não tem sentido uma coisa dessa. Você tem que obedecer o que está escrito. Se está escrito, você obedece. Não está escrito, então você não obedece. Mas não, está escrito. E as pessoas ficam teimando, diz que não é desse jeito. Mas como? Então fala como é que é então. As pessoas falam que não é desse jeito, não tem lei mais, mas não fala como é que Deus governa. Como é que Deus vai governar sem normas, sem regras, né, sem lei, sem nada? Não tem governo, não tem nada. O Satanás faz isso aí para desmoralizar, para derrubar o caráter de Deus. Falar que Deus não é nada do que nós pensamos, que o negócio dele é defamar. O negócio dele é defamar Deus. E falar que Deus não vale nada, ele que é bom e Deus não presta. Ele quer inverter. Eu vou pregar um sermão daqui uns dias, eu vou pregar um sermão aqui, não sei que dia que vai ser, a inversão da ordem. Perdão, é a ordem invertida. Eu vou pregar assim, a ordem invertida. Uma delas é isso aí, ó. O diabo ele quer inverter a ordem. Ele quer tirar tudo que é de Deus, que pertence a Deus, e passar para ele. Por isso que ele faz toda essa lambança, todo esse problemão que você vê aí. A gente fala que é o ser humano. Realmente é o ser humano, mas não é o ser humano está sendo usado. O ser humano está sendo usado na mão dele, um instrumento na mão dele, para fazer essa lambança toda, para derrubar o caráter de Deus. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Você tem que estudar a Bíblia e ver que Deus tem um inimigo que luta 24 horas por dia contra ele. E ele usa a igreja. Ele usa a igreja para fazer essas coisas. A pessoa fala, não, lá na igreja tem Bíblia, né, tem oração, tem hino, né, tem cântico, tem tudo lá. Então Deus está lá, amém. E não é Deus que está lá nada, é ele. Ele está lá usando a igreja, usando poder religioso, tá? Para fazer todo esse trabalho, para desviar a mente da pessoa. E você pode ver isso que eu estou falando aqui para você, está em Apocalipse capítulo 13, a partir do Apocalipse capítulo 11 em diante, 11, 19 em diante, você vai ver até o 20, que é o 21 e o 22, já fala da nova terra, né? E a nova Jerusalém. Então do capítulo 11, você vai ver até o capítulo 20, você vai ver toda essa história que eu estou falando aqui, ó. Tudo que eu estou falando aqui está em Apocalipse, capítulo 11, do capítulo 11, do versículo 19, quando fala assim, ó, abriu-se então o santuário que se acha no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. Quando Satanás viu isso, ele não sabia. Quando ele viu isso, ele começou uma perseguição, e aí vem martírio, vem mau testemunho, vem uma série de coisas depois de Apocalipse 11, 19. O diabo enlouqueceu. Ele enlouqueceu e começou a usar poder religioso. Apocalipse 13 fala disso aí, poder religioso, para poder fazer a obra dele. Ele está lá na maioria dessas igrejas, ele está lá trabalhando lá, por trás dos bastidores. Ele não aparece. Ele aparece pessoas lá, falando, pregando, falando mentira, um monte de coisa. É ele que está por trás. De acordo com João 8,44, quem é o mentiroso? Quem é o pai da mentira? Então é ele que trabalha a todo vapor. E a senhora Eloy diz que cada dia vai intensificando cada vez mais sua obra. Porque ele está vendo que está chegando perto, ele vai ser destruído, e ele vai cada vez intensificando mais. Então todos nós precisamos estudar a Bíblia com muito carinho, muito cuidado, e ver que tem um personagem muito forte, poderoso, por trás de tudo isso aí, usando pessoas, distorcendo os textos bíblicos, fazendo confusão na cabeça da pessoa, para a pessoa não entender a Bíblia Sagrada. A pessoa lê uma coisa e entende outra. Tudo esse espírito maligno que tem por aí, que muita gente nem acredita na veracidade dele, né? Tem gente que nem, não, esse negócio de diabo, Satanás, isso aí não existe não, ele tem chifre. Tem gente que fala que ele tem chifre, que ele não sei o que, não é nada disso. E a maioria das pessoas nem acredita na literalidade dele. Não acredita que ele é literal, pois é literal, e ele trabalha a todo vapor por trás, usando. Às vezes eu estou pregando para alguém aí que está sendo usado por ele, para distorcer a Bíblia, para mentir para as pessoas, enganar as pessoas, para elas perderem a salvação delas. Não é incrível isso aí? Você não fica triste com isso e ao mesmo tempo alegre, né, de saber dessas coisas todas? Pois eu vim aqui para falar a verdade. Eu fui colocado aqui para falar a verdade, pregação da palavra, só fala a verdade.
Aqui não tem mentira, não, aqui não tem engano, não. Você entendeu? Vamos para a narrativa. Olha só a narrativa que foi elaborada aqui a respeito desse assunto. É simplesmente impressionante. Vai deixar você de cabelo em pé. Olha, Deus nos criou para vivermos uma profunda comunhão com Ele. Você viu aqui? Não é uma comunhão comum, não, uma profunda. A pessoa nem comunhão não tem, imagina uma profunda. Olha só, você viu aí? Uma profunda, eu vou repetir aqui, com Ele. No entanto, olha aí, no entanto, se o relacionamento significamos com outras pessoas só se constrói com o tempo, dedicação, o mesmo é verdade em nosso relacionamento na vertical com Deus. Você percebe, não é de um dia para o outro, não é de uma noite para o dia que você consegue um relacionamento com Deus, não. Você tem que ir trabalhando isso aí. Já passou da hora se você não está trabalhando. Essa na vertical aqui, você sabe o que é essa palavra vertical? Aqui está falando da cruz. Aqui está falando da cruz. Porque a cruz na vertical, ela aponta para Deus. Na horizontal, ela aponta para o ser humano. Ela aponta para o ser humano. Então é o amor. Na vertical, apontando para Deus, é amor a Deus. E na horizontal, a cruz está dizendo é amor ao próximo. É as duas tábuas da lei. Olha onde nós estamos chegando. Você viu as duas tábuas da lei. Aqueles dois madeiros, aquelas duas madeiras da cruz, é as duas tábuas da lei. Uma para cima, apontando para o céu, né? Amor a Deus, a primeira tábua, né? E a outra tábua na horizontal, apontando para o ser humano, é a segunda tábua da lei dos 10 mandamentos. Você tem que abolir até a cruz. Se você falar que a lei foi abolida, você tem que abolir até a cruz de Jesus. Nem a cruz não vale, então, porque a cruz representa as duas tábuas da lei. Você viu por isso que tem escrito aqui, ó, na vertical. Na vertical, relacionamento com Deus. Na horizontal, o relacionamento com o ser humano. A cruz é a prova do amor. É a prova do amor, que Jesus morreu lá por amor às pessoas. Algum pastor já tinha pregado sobre isso para você? Vamos em frente aqui, ó. Em termos proféticos, significa estudar sua palavra, na qual Deus fala conosco, orar, abrir o coração para Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Abrir o coração. Porque lá em Apocalipse 3, 20, o que está escrito lá? Eis a sua porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Na minha versão está, e jantarei com ele. Se alguém abrir a porta, você sabe que porta é essa? É a porta do coração. É a porta do coração. Por isso que lá está escrito: se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não é assim que está escrito lá? Pois é, se você não abrir a porta, e essa porta do coração, ela não tem maçaneta para o lado de fora, não. Ela só tem maçaneta para o lado de dentro. Ela só tem maçaneta para o lado de dentro. Se você não abrir, o Jesus não entra. E quem está batendo está para o lado de fora. Isso significa que Jesus está batendo, ele está para o lado de fora. Você tem que abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Jesus não invade a vida de ninguém, não entra sem você abrir a porta, não. E eu vou repetir, não tem como abrir para o lado de fora. E é a porta do coração. Não é a porta da sua casa, não é a porta de lugar nenhum da igreja, não. É a porta do seu coração. Você tem que abrir para Jesus entrar. Não é incrível isso aí? Eu tenho que ir para frente, eu não ia explicar mais coisas sobre isso aqui. Olha aqui, ó. Precisamos testemunhar aos outros sobre a morte, ressurreição e a volta de Cristo, envolvendo-nos na missão de Deus. O texto está dizendo que você precisa pregar sobre a volta de Jesus, sobre o relacionamento. Você precisa falar, prosseguindo. Ele fala: à medida que o Senhor nos abençoa, seremos um canal de bênção para os outros. E o foco deve estar em Deus, não em nós mesmos. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Você lembra de Abraão? Você se lembra de Abraão? Deus lá em Gênesis capítulo 2, né? Deus falou assim: por meio de você eu abençoarei todas as nações do mundo. Então é assim, o apóstolo Paulo foi chamado, na época quando ele foi chamado, ele tinha uma doença, um espinho na carne,
2 Coríntios capítulo 12, né? E ele queria ser curado daquela doença. Jesus falou para ele: não, Paulo, eu chamei você aqui para você, não é para você ser curado, não, é para você abençoar as pessoas. Aí ele falou: vai, aguenta firme aí, meu filho, aguenta firme essa doença sua aí, que eu não vou te curar essa doença, não. Você veio para curar pessoas, para pregar e abençoar outras pessoas. E não curou o Paulo, não, o apóstolo Paulo, não. Não é incrível? Você pode ler essa história toda muito bonita lá em 2 Coríntios capítulo 12, o capítulo todo. Aqui prosseguindo, ele fala: não é de admirar que a geração de seguidores de Cristo no tempo do fim seja descrita como os santos. Apocalipse 14, verso 12. O que está escrito lá, Apocalipse 14, 12? Jesus fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você percebeu? Santo é o ser humano. A Bíblia fala que o ser humano é que é santo. Mas quem é que é santo? Quem guarda os mandamentos de Deus. Por que de Deus? Porque tem mandamento de homem também. Por isso que a Bíblia fala mandamento de Deus. Porque você guarda os 10 mandamentos de Deus, inclusive o quarto que fala a respeito do sábado. Você tem observado esses 10 mandamentos? Para você ser santo, para você ir para o céu, Apocalipse 14, 12, você tem que guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É o que está escrito aqui, meu amigo. Eu não tenho outra coisa para ler, não. Eu tenho que ler o que está escrito aqui. Não é incrível? Não é incrível isso aí, ó? O Deus vivo da Bíblia. Olha, porque existe Deus morto fora da Bíblia. Por isso que ele está falando aqui, ó. O Deus vivo da Bíblia é o Deus dos relacionamentos. O propósito principal de suas ações é construir um relacionamento pessoal com os seres humanos. Porque não dá tempo de eu ler Isaías capítulo 1, versículo 18. Aqui ele chama o ser humano para resolver o problema. Ele fala assim: vem cá, vamos conversar, vamos resolver esse assunto. É o que está escrito lá, Isaías 1, versículo 18. Não é incrível esse Deus, o Deus vivo da Bíblia? Você viu falando aqui, o Deus vivo da Bíblia. Prosseguindo, ele fala: não queremos aceitar que a nossa natureza humana seja frágil, vulnerável, olha só, vulnerável e completamente pecaminosa. Ou seja, vulnerável e pecaminoso. Olha a situação do ser humano. É assim que a Bíblia apresenta o ser humano, meu amigo: vulnerável e pecador. E aqui fala aqui, ó, completamente pecador. Não é incrível? Então por isso nós precisamos orar, precisamos estudar a Bíblia. Você que reza aí, ó, você precisa rezar 24 horas sem parar. Porque você viu a situação que a Bíblia fala do ser humano? Vulnerável e completamente pecador. Não é incrível? Tem texto doidado que fala sobre isso aí. Temos uma tendência inerente, olha aí, temos uma tendência inerente ao mal. Para sermos capazes de fazer o bem, precisamos receber uma ajuda de fora de nós mesmos. Você tem que receber um auxílio, uma ajuda que vem de Deus, porque senão você só faz o mal. O ser humano, você viu que é inerente, ele tem uma tendência só para fazer as coisas má. Ele só quer fazer maldade. Mas aí Deus tem que vir ajudar ele para ele poder fazer o bem, senão ele não consegue. Não é incrível a situação do ser humano? É desse jeito que a Bíblia apresenta a nós. Eu, você, é desse jeito. Olha aqui, ó. Essa ajuda vem somente do alto. Olha aí, Jesus fala: eu sou lá do alto, vocês são aqui de baixo. Você já viu Colossenses capítulo 3? Jesus fala desse jeito. Do poder de Deus, de sua palavra e do Espírito Santo. O mesmo com tudo isso à nossa disposição, facilmente caímos. Não é verdade? Ele pergunta aqui: como é que você vai falar que não é verdade? É verdade. 1 Coríntios 10, versículo 11, fala assim, ó: quem pensa que está de pé, cuidado para não cair. Quem pensa, olha só, quem pensa que está de pé, cuidado para não cair. Então ninguém pode se convencer, não, que hoje ou amanhã, hoje você é um pastor, amanhã você nem na igreja você não está mais. Não é incrível? É a situação do ser humano. É a situação que a Bíblia fala do ser humano, é isso aí. Cuidado, se você pensa que está de pé, meu irmão, cuidado para você não cair. Não é incrível a Bíblia Sagrada? E ela desce descrevendo. Olha aqui, ó.
É por isso que um relacionamento pessoal e próximo com Deus era tão essencial para o povo daquela época, no Sinai, quanto é para nós hoje. Eu falei para você uma coisa só: nós estamos ligados lá no Jardim do Éden, nós estamos ligados no Monte Sinai. O ser humano não desligou nada, está tudo ligado para trás, vem ligando, passando uma linha, uma linhagem. E Deus vem passando, renovando a aliança, reformando a aliança, e vem, vai até a volta de Jesus. É uma corrente, não pode cortar, não. Se cortar essa corrente, cai tudo por terra. Não pode cortar nada, é o lixo, é integral. O ser humano, desde lá do Éden até a volta de Jesus, não separa nada, não tem como separar nada. Eu repito, se separar, cai tudo por terra, o plano da salvação. É isso que o diabo luta para derrubar. Ele luta para derrubar por causa disso, por causa da salvação das pessoas. Ele quer que as pessoas se percam, né? E fala: após o firme restabelecimento da aliança com Deus, Moisés subiu novamente ao Sinai. Por que subiu novamente? Êxodo capítulo 34, verso 1. Por que subiu novamente? Porque os 10 mandamentos foram escritos 2 vezes pelo próprio Deus, o dedo de Deus. Ele foi escrito 2 vezes. Foi assim: Moisés subiu com as primeiras tábuas, e quando ele foi, Deus escreveu, né, os 10 mandamentos. Quando ele foi descer de lá, o povo estava adorando um bezerro de ouro, e ele quebrou as 2 tábuas. Aí, se você ler lá, fala assim: aí Deus falou para ele assim: corte 2 tábuas iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nela as mesmas palavras que estavam nas primeiras. E eu li aqui decoradamente, para a Bíblia decorada, Êxodo 34, 1. Então, os 10 mandamentos foi escrito 2 vezes. Como é que um negócio desse pode perder a validade? Não tem sentido. Deus escreveu 2 vezes, Moisés quebrou. Ele falou: você vai cortar 2 igualzinho àquelas primeiras, e eu vou escrever do mesmo jeito de novo. E se você quebrar agora, eu te pego. Eu estou brincando, Deus não falou nada disso não. Você entendeu? Moisés assim, 2 vezes, escreveu 2 vezes. Prosseguindo aqui, por isso que está escrito aqui, no início da subida, Moisés não estava sozinho. Ele teve a excelente companhia de 73 líderes israelitas. Você vai ficar impressionado com o que eu vou falar aqui agora. Presta atenção no próximo texto aqui, para os líderes, aquela foi a experiência suprema. Eles viram a Deus. Presta atenção nessa frase aqui. Eles viram a Deus, o que chamamos de teofonia. Êxodo capítulo 24, verso 11, João 1, 18, 1 João capítulo 4 e Tiago 1, versículo 17. Deixa eu explicar rapidamente para vocês aqui, porque as pessoas pensam que a Bíblia entra em contradição, e não entra. Você quer ver? Eu vou explicar rápido, é porque nosso tempo passa rápido, mas já estamos com 38 minutos já. Quando ele fala aqui, Êxodo 34, 11, fala que eles viram a Deus, e João 1, 18 fala que ninguém nunca viu Deus. Você fala: olha a Bíblia errando aí, a Bíblia entrando em contradição. 1 João capítulo 4 também fala que ninguém nunca viu Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17 fala que Deus não muda nem de posição. Tiago diz que ele está numa posição só, e eles falam que Deus muda, mas nem de posição não muda. Por que ele está falando aqui que ninguém nunca viu Deus, e o outro texto fala que esse povo viram a Deus? Você sabe que nós temos os 3, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual é o Deus que a Bíblia fala que ninguém nunca viu? É o Deus Pai, é o Jeová. O Jeová nunca saiu lá do trono. Esse Deus que o Tiago fala aqui, que ele nem mudar, ele nem varia, né? Ele fala que ele nem varia de posição, é o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, da Santíssima Trindade, e o Deus Filho. Eles vêm aqui para a terra, voltam, eles revezam. Então esse Deus que eles viram lá no Monte Sinai, esses líderes viram a Deus, está escrito aqui, é o Deus Filho, é Jesus Cristo. O Jesus Cristo é que representou o Pai aqui. Você só conhece o Pai através de Jesus Cristo, porque você nunca viu Ele e nunca vai ver. Só o dia que se você for para o céu. Se você não for para o céu,
você nunca vai ver ele. Agora, se você for para o céu, o dia que você chegar lá, você vai ver ele lá. É um ser que está lá no trono, rapaz. O Tiago diz que ele nem mudar de posição, ele não muda. Agora você imagina um ser desse jeito, e é um semelhante a um homem. Não é igual a um homem não, mas é semelhante. Porque lá em Gênesis, na criação, Gênesis 1:7, né, 17, ele fala assim, Gênesis 2, né, 17, ele fala assim: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eu estou lendo a Bíblia decorada para você. Deus falou desse jeito lá na criação. Então é semelhante, é semelhante. Deus, a gente parece com Deus, um homem, só que é glorificado. Você já pensou? Você vai ver um ser lá desse jeito, e ele nem mudar e variar de posição, ele não varia. Então é o Deus Filho. Não é que a Bíblia está entrando em contradição. Você tem que fazer a separação: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então esse Deus que ninguém nunca viu e nem vai ver se não for para o céu, é o Deus Pai. Então isso tem que ficar claro para as pessoas não falar que a Bíblia entra em contradição, né? Não dá tempo mais de eu explicar mais, estamos com 40 minutos, não precisamos chegar ao final, tem muita coisa bonita aqui. 2 vezes o texto destaca essa realidade suprema. Foi também um movimento para que os líderes, comendo juntos, selassem a aliança com Deus. Olha só, uma refeição junto lá, foi um banquete. Olha o que o texto fala aqui: foi um banquete. Os líderes foram muito honrados por Deus. Foi uma refeição, 73 líderes e Moisés subiram o Monte Sinai, e provavelmente seria uma janta, né? Ninguém sabe o que mas uma refeição que eles pegaram junto lá. Presta atenção aqui, ó. Nos tempos bíblicos, fazer uma refeição junto era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. Olha só, era um momento de oferecer perdão e formar vínculos de amizade. Significava que as pessoas estavam disponíveis para as outras e permaneceriam juntas em tempos de crise e dificuldade. Vai prestando atenção para você ver aqui, vai prestando, eu vou continuar lendo. Ao comer juntos, elas prometiam uma às outras, mesmo sem palavras, que se algo acontecesse a uma parte, a outra tinha dever de vir ajudar, jantar junto, almoçar junto, lanchar junto. É sagrado. Você viu aqui? Ele fala nos tempos bíblicos, mas até hoje ainda tem. Depois eu quero falar para vocês sobre um texto de apóstolo Paulo, que ele fala que até hoje é uma ação sagrada. Ajudar os outros, ser convidado para uma refeição era um tratamento especial que não era estendido a todos ao mesmo tempo. Recusar um convite para uns era um dos piores tipos de insultos. Olha, você não podia nem recusar. Se o cara chamasse você para ir jantar, para ir almoçar na casa dele, você tinha que ir, senão você estava insultando ele. Olha aí, ó. Alguns daqueles líderes não foram convertidos. Uma lição poderosa que privilégios sagrados não significa que estamos automaticamente convertidos. Você viu que coisa, que lição para nós hoje? Tem gente que está convencido, pensando que porque é pregador, porque é pastor, porque é padre, porque é sacerdote, já está salvo. Não significa nada. Você viu aqui o que está escrito aqui? Privilégio religioso não significa que a pessoa é convertida, que ela já está salva, não. Não é incrível isso aqui? Eu falei para você que os textos são fortíssimos. Olha aí, ó. Em 3 ocasiões, os israelitas declararam fervorosamente que obedeceriam a Deus. Eu não falei, eu falei 2 vezes, foi 3 vezes. Êxodo capítulo 19, versículo 8, e Êxodo capítulo 24, verso 3 e verso 7. Obediência é importante, mesmo que a Bíblia ensine que nós, seres humanos, somos frágeis. Você viu? Eu li lá atrás, frágil, deteriorados, olha só, deteriorados e pecadores. Eu já li lá atrás, desse texto aqui. Como então podemos seguir a Deus fielmente? Uma pergunta aqui, ó.
Olha só a resposta, olha só a resposta. A boa notícia é que o que Deus ordena, Ele nos capacita a fazer essa ajuda. Não está dentro de nós, mas vem de fora, permitindo-nos fazer o que Deus requer, é obra dele. Ele manda você fazer uma coisa, mas ele ensina como é que você faz. Você já pensou que pai? Eu lembro meu pai mandava ele fazer as coisas, mas não ensinava, não falava como é que era para fazer. Aí a gente não dava conta de fazer, batia na gente. Não é incrível? Agora você viu Deus aqui? Ele ensina. Ele manda você fazer uma coisa, mas ele ensina você como é que deve fazer. Ele ensinou Moisés a construir. Vamos ver se nós chegamos no final, eu quero ler esse texto para vocês. Ele ensinou Moisés a construir uma igreja, um tabernáculo. Deus ensinou para ele. Ele fala, no cerne de seu resumo teológico, Ezequiel deixa essa verdade bastante clara. Somente Deus pode realizar um transplante de coração. Ele o faz removendo nosso coração de pedra e substituindo-o por um coração sensível de carne. Ezequiel 36, 26 e 27. Você já viu? A pessoa faz um transplante de coração, morre. Você já viu? Deus faz uma cirurgia, um transplante de coração, não morre ninguém. Pelo contrário, a pessoa se converte e é outra pessoa. Você viu? O único autorizado a fazer transplante de coração é Deus. Por isso que a pessoa morre quando faz transplante de coração, morre. Você viu? Então só Deus pode. Coração sensível, além de ser de carne, ele tem que ser sensível. Agora tem gente que tem um coração de pedra, de ferro. Tem gente que o coração não está tão duro que não é nem pedra mais não, agora já é ferro. Eu estou falando, fala sério, é sério ou não é? É verdade. Olha aqui, podemos decidir seguir Deus. Esse é nosso papel. Esse é nosso papel. Temos que fazer a escolha de nos render a Ele, momento a momento, dia a dia. Quando entregamos nossa fraqueza a Deus, Ele nos torna fortes. Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, verso 10. Quando você está doente, você já viu? Quando você está doente, você ora, você reza, você estuda a Bíblia, você já viu? Pede a Deus quando está doente. Quando você sara, você para de estudar a Bíblia, para de orar. Eu lembro meu filho uma vez, a esposa largou ele, foi lá para a cidade dela, ficou lá 4 meses lá. Ele começou a estudar a Bíblia, começou a orar, a rezar. Quando a mulher voltou, ele parou de estudar a Bíblia, parou de orar, parou de rezar. Você percebe, você acha que é só ele? Nós todos somos desse jeito. Quando você está doente, quando você está fraco, você se torna mais forte, porque aí você sente que você precisa de Deus. Não é incrível a Bíblia Sagrada? Olha aqui, vamos em frente. O que ele está dizendo? Você fará que ele se identifique com você. E se você se conectar intimamente a ele, as ações dele serão as suas. Você vai fazer a mesma coisa que Deus faz, você faz a mesma coisa. Aí fala, as ações, a união entre Deus e você será dinâmica, poderosa e vibrante. O relacionamento, você tem que ter um relacionamento, né? Um relacionamento com Deus. Ele fala, Deus ordena que as pessoas obedeçam-lhe e dá poder para fazer isso. O que Deus requer do povo, Ele ajuda a fazer. A obediência é dom de Deus. Assim como a salvação é um dom divino. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus ensinava por vários meios. Um deles era o santuário. As cerimônias apontavam para Jesus e ilustravam o plano da salvação que seria executado por Jesus séculos depois. Embora Deus estivesse conduzindo os israelitas e já estivesse perto deles, instruiu Moisés a construir um santuário. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Ele queria mostrar de modo visível e concreto que estava com eles. Apesar de seus muitos erros,
ele não os havia abandonado. A Bíblia diz que Deus não habita em templos e edifícios feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7, versículo 47 a 50. Até mesmo o céu não pode contê-lo. O rei Salomão declarou: eis que os céus e até os céus dos céus não te pode conter, muito menos este templo que eu edifiquei. 1 Reis capítulo 8, versículo 27. O santuário terrestre, Êxodo capítulo 25, versículo 9 e Êxodo 40, 26 a 30, refletia o santuário celestial. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2 e Hebreus capítulo 9, versículo 11. Eu estou dando uma aceleradinha aqui para nós chegar até o final. Estou terminando aqui para a gente chegar até o final. O santuário terrestre teve uma função essencial até a morte de Jesus e seu ministério no santuário celestial, o que tornou o santuário terrestre desnecessário e sem valor. Houve uma verdade revelada quando o véu do santuário foi rasgado na morte de Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 51 e Marcos capítulo 15, versículo 38. O Senhor instruiu Moisés sobre cada detalhe na preparação para as cerimônias do tabernáculo. Todos os sacerdotes deveriam ser consagrados. Êxodo capítulo 29. Perdão, é a tosse aqui. Pela primeira vez nas Escrituras, lemos que Deus encheria alguém com seu Espírito. E o que isso significa? Bezalel foi capacitado para realizar uma obra artística no tabernáculo. Ele foi enchido, ou seja, capacitado com novas habilidades, conhecimento e entendimento sobre o trabalho necessário. Além disso, Deus deu a Oliabe e a muitos outros artesãos o mesmo Espírito para auxiliar nessa tarefa. Isso significa que a observância do quarto mandamento está associada à santificação. Deus disse: também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, o Deus que os santifica. Êxodo capítulo 20, versículo 12. A maior dádiva que Deus deu a Moisés foi o decálogo. Ele próprio escreveu e deu as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 31, versículo 18 e Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 a 11. Essas tábuas verdadeiras ser colocadas no lugar santíssimo, dentro da arca da aliança. Êxodo capítulo 25, 21. Nosso tempo esgotou, mas eu fiz uma leitura mais rápida, mais acelerada aqui. Graças a Deus consegui chegar até o final. Você viu? Dentro da arca da aliança. O que eu falei de Apocalipse 11, 19? O que está escrito em Apocalipse 11, 19? Fala para mim aí. Rapidamente, nosso tempo esgotou. Não precisa falar não, deixa que eu vou falar. Lá está escrito assim, ó: abriu-se então o santuário que se acha no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. Você viu? Tem um santuário lá no céu, e a arca da aliança está lá com as 2 tábuas da lei. As 2 tábuas da lei, que vai servir, de acordo com Tiago capítulo 2, versículo 10, vai servir de lei para julgar o ser humano. A hora que você chegar lá no céu, vai abrir abriu-se então o santuário que se acha no céu. Então vai abrir a arca da aliança vai abrir, e vai as 2 tábuas da lei lá para julgar você, julgar eu, julgar todos os seres humanos da terra. É os 10 mandamentos. Não é incrível? Vê Tiago capítulo 2, de 10 a 12. É bom você ler esses três passagens, de 10 a 12. Você vai ficar de cabelo em pé, o que está escrito lá. É a lei que vai julgar nós. Então, se você falar que não tem lei, que não tem mandamento,
A hora que você chegar lá, que você vê essa lei lá escrito nas tábuas, tábua de pedra. Pedra significa sinônimo de eternidade. Por isso que está lá e foi escrita pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu. E está lá dentro da arca te esperando lá. Você vai bater de frente com ela na hora que você chegar lá. As 2 tábuas da lei estão lá. Os 4 primeiros mandamentos na primeira tábua e os 6 últimos mandamentos na segunda tábua. Para julgar eu e você pelo que nós fizemos aqui. É a lei da liberdade, a lei do amor e a lei da liberdade, que está escrito lá em Tiago 2, de 10 a 12. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.